Quero trazer uma palavra para o meu irmão, minha irmã, que se encontra aqui no livro de Primeira Epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 15. Eu quero meditar com o nosso irmão e a nossa irmã, para que Deus esteja falando ao meu coração, ao coração do nosso irmão, ao coração da nossa irmã, e que essa palavra ela possa trazer vida e revelação ao nosso irmão que ama Deus, que deseja conhecer Deus mais através dessa palavra. Eu quero ler aqui o 4:15 para nossa meditação, que diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha que importante. O apóstolo João, ele expressa a palavra de Deus, dizendo que qualquer um, seja eu, seja esse irmão, ou qualquer pessoa que vier confessar que Jesus é o Filho do Altíssimo, é o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele é o Salvador, é aquele que veio para perdoar nossos pecados, para nos tirar de debaixo das maldições e dar vida para nós, se nós confessar, Deus está em nossas vidas, nós nele e ele em nós, mas isso precisamos confessar que Jesus é o Senhor. E eu quero dizer ao nosso irmão, essa palavra confessar, de maneira nenhuma poderemos confessar a Jesus se nós não tivermos a mesma mente de Jesus, que a nossa mente seja a mente de Jesus. Confessar é aquilo que nós concordamos com Cristo. Ele é amor, nós temos amor. Ele é domínio próprio, nós temos domínio próprio. Ele deseja o melhor para os seres humanos, nós também. Então esta palavra está muito clara em nós dizer que precisamos confessar. Até eu quero ler mais um versículo aqui, o 16, 4:16, e olha aqui a palavra de Deus diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Se nós confessamos, nós cremos no amor que Ele nos tem. E esse amor, irmão, não é apenas para mim ou para o irmão que está me ouvindo. Esse amor é para todos os seres humanos, para aquelas pessoas que aos nossos olhos de repente não são legal, ou não são muito bom, ou não presta. Mas esse amor de Deus foi para todos. Você tem essa ideia? Então você confessa a Ele. Você tem essa visão que o nosso Jesus morreu por todos, Ele foi para a cruz do Calvário. Então, se nós entendemos, nós temos começando a confessar a Ele, nós começamos a praticar os mandamentos dEle. O nosso Deus, Ele diz lá em São João, na palavra de Deus: se me amastes, guardarei os meus mandamentos. Ele está dizendo assim: se você me ama, então você me obedece, então você anda nos meus caminhos, então você tem arrependimento de pecados, e o amor dele vai estar no seu coração. E olha a continuidade do texto, diz assim: Deus é caridade, quem está em caridade está em Deus e Deus nele. É importante nós entender que se nós temos em Deus, nós temos que ter um amor. E o amor é aquele amor que tudo suporta, tudo sofre. Irmãos, o amor precisa ser aquele amor incondicional. Você não ama apenas aquelas pessoas que procuram te amar e que procuram fazer o melhor a você, porque nem eu e nem esse irmão que está me ouvindo fez o melhor na presença de Deus quando não conhecia Deus, porque não foi eu e nem o irmão que escolheu Deus. Deus nos escolheu para nós ir e produzir fruto digno de arrependimento. Então o nosso Deus deseja muito que nós tenhamos a ideia dele, para nós ser abençoados por ele e andar por ele. E aqui ainda diz a palavra de Deus: e nisto é perfeita a caridade para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Jesus está dizendo: o mesmo amor dele deve estar em nós
vivendo nesse mundo, vamos dizer, nós vivemos nessa carne, mas temos a mesma mente, a mesma ideia, porque ele fala que um dia virá um juízo, e virá o juízo final, o juízo das nossas vidas. Nós iremos todos perante ele prestar conta. Mas eu pergunto, realmente eu confesso ele? Se eu confesso ele, glória a Deus, eu já posso realmente estar com ele, porque a minha mente já não é mais humana, a minha mente já é uma mente do Espírito Santo, do sobrenatural. Não vivo mais o meu natural, mas eu vivo agora o sobrenatural da parte de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus deseja tocar em nossa vida, mas nós precisamos entender que temos que confessar a Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra aqui em Romanos capítulo 10. Nós vamos ver uma declaração de Paulo sobre o povo judeu, que era um zeloso. De repente o irmão também seja zeloso, a irmã, mas sem conhecimento, sem a mesma ideia, a mesma mente de Jesus. Então aqui no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 1, olha que o apóstolo Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. A preocupação de Paulo com o povo judeu era ele ser salvo. Mas eles tinham zelo, eles eram cuidadosos, mas da forma humana. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, conhecemos de uma forma muito humana, mas depois que conhecemos ele, começamos a caminhar, precisamos entrar no sobrenatural de Deus, começar a pensar que nem ele, andar que nem ele e ter a mesma ideia dele. E nós vimos aqui que o povo judeu não tinha, mas eles tinham fé. Fé é algo que nós cremos que Deus existe, que Deus é poderoso, mas crer é algo um pouco mais profundo. Crer é quando você ouve a mensagem, você entende a mensagem e você obedece a mensagem. Se você não obedece a mensagem, então você tem uma fé sem obra. Crer é quando eu obedeço os mandamentos de Deus e eu entro na obediência do Evangelho. Olha que Paulo continua dizendo ao povo judeu. Olha que ele diz: porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Não podemos ser zelosos, não podemos ter uma fé sem entendimento. A nossa fé ela tem que produzir algo da vida de Cristo. E Paulo continua dizendo assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Irmão, nós precisamos conhecer a justiça de Deus. Nós não podemos viver pela nossa justiça, não é pela nossa verdade, é o que esse livro sagrado diz, o que essa palavra sagrada diz. A justiça de Deus, a mente de Jesus. O que ele pensa de nós? Quando nós somos pessoas que vivemos murmurando. Você tem uma ideia, nós temos uma ideia. Quando você reclama de tudo, quando você é insatisfeito com tudo, nada lhe satisfaz. Tem uma ideia do que Deus pensa sobre isso? Todos nós devemos de ter uma ideia. Não é bom aos olhos de Deus? Deus quer que nós caminhamos com Ele, queremos nele, não andamos por uma ideia humana e própria. E ele diz ainda aqui, o apóstolo Paulo, olha o que ele diz, importante nós ver, Romanos 10, 4, olha o que o nosso Deus diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, resume todo em Cristo, para aqueles que crê. Então nós cremos em nome de Jesus, nós cremos na palavra de Deus, nós temos a mente de Jesus, ou estabelecemos uma justiça própria? Se eu estabeleço uma justiça própria, vamos entender que eu não vou ter transformação. Quando eu oro, não posso ser respondido. Quando eu expulso o demônio, os demônios não podem ir embora. Eu não posso ficar livre da maldição, porque eu estabeleci uma justiça própria. Irmão e irmã, entra na justiça de Deus, entra na graça de Deus, entra pela pessoa de Jesus, pelos mandamentos dele, e ele vai nos dar graça. Olha que diz ainda aqui a palavra de Deus
no livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo 5, para nós meditar junto no texto. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Paulo orava em Romanos 10 para que o povo se voltasse e tivesse entendimento, para não ficar numa base humana, mas assim na sobrenatural de Deus. Aqui Jeremias está dizendo: maldito o homem que confiar no homem. Ele está dizendo, não é em questão de eu não poder confiar em outras pessoas. Ele está dizendo assim: quando eu estabeleço uma justiça própria, quando eu confio naquilo que eu penso, não tem base nas escrituras. Irmão, quando eu confio em mim e eu vou orar, nada vai acontecer. Eu não posso ser respondido por Deus. Meu irmão e irmã, quer ser respondido por Deus? Tem base na escritura o que você pensa, como você age, como você lida com problemas, como você lida no meio das dificuldades. E ele continua dizendo: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você por pensar, ou eu por pensar apenas na minha carnalidade, eu me afasto de Deus. E se eu me afasto de Deus, é muito difícil. Deus não quer saber do que o irmão pensa, do que eu penso. Ele quer saber se você obedece, se você confessa a Ele, você tem a mente dele. Olha que ainda que diz aqui no livro de Jeremias, o 17, no versículo 9 e 10. Olha que o nosso Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Irmão, se a nossa fé, se a nossa crença não está ligado nas escrituras, o seu coração é enganoso e o meu também. Então eu não posso crer em mim, e o meu coração é perverso. Ele precisa sofrer uma transformação. Eu preciso aprender a viver Cristo pela palavra de Deus. E no versículo 10, olha que o nosso Deus diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele está prontinho para nos abençoar, mas Ele vai examinar o seu coração, o seu fruto, a sua perseverança, as suas decisões, e assim Ele vai te abençoar quando nós temos entendendo. Lembra que Isaías 59, versículo 1, o nosso Deus diz assim: a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo? Se você andar pelo seu caminho, pelos seus próprios pensamentos, Deus não pode lhe abençoar. Isso vai virar pecado, vai virar coisas abomináveis. Mas Deus esteja com esse irmão, Deus esteja com essa irmã, e a bênção do céu esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu abençoo esse irmão e essa irmã que está me ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe.